O dia mal havia começado, e já era possível sentir o cheiro adocicado de sonhos recém-saídos do forno e o aroma forte do café moído na hora, espalhando-se pela calçada. A movimentação na padaria, doce aroma, era intensa. Carros estacionavam rapidamente na frente. Mães apressadas buscavam pães para o café da manhã das crianças. Homens engravatados pegavam seus expressos duplos antes de seguirem para os escritórios. O tilintar da porta, abrindo e fechando, misturava-se ao som da máquina de café expelindo vapor e ao farfalhar das sacolas de papel sendo embaladas com precisão. O ambiente era impecável. O chão de azulejos brancos brilhava como um espelho, recém-polido. Os balcões de vidro reluziam sob a luz amarela suave, exibindo com orgulho os croissants dourados, os bolos recheados, as baguetes perfeitamente alinhadas. Funcionários uniformizados passavam apressados com bandejas, enquanto o rádio tocava discretamente uma música instrumental francesa, dando um ar sofisticado ao lugar. Tudo ali parecia cuidadosamente orquestrado. Uma bolha de conforto, onde não havia espaço para desajustes. Mas então, em meio à sinfonia do cotidiano, a porta se abriu com um leve rangido, quase imperceptível. Um som que destoou, como uma nota fora do tom em uma melodia perfeita. Todos os olhos se viraram por um breve instante. E o que viram foi algo que parecia pertencer a um mundo completamente diferente. Era uma menina, pequena, franzina, com não mais do que 10 anos. Seus cabelos estavam embaraçados, presos por uma fita desbotada. O rosto sujo revelava marcas de poeira, talvez lágrimas secas. Os pés, descalços, pisavam o chão frio como se já estivessem acostumados à aspereza da rua. Vestia um vestido puído, que um dia fora rosa vibrante, mas agora era apenas um pano desbotado e encardido, pendendo, solto no corpo magro. Nas mãos, uma sacolinha plástica vazia, que ela segurava como se carregasse um tesouro invisível. Ela entrou devagar, os olhos arregalados, como se pedisse desculpas só por estar ali. Caminhou hesitante até o balcão, onde seu Maurício, o dono da padaria, organizava meticulosamente as etiquetas de preços. Era um homem corpulento, de braços cruzados, avental imaculado e olhos frios, que varriam cada cliente com um julgamento silencioso. Quando viu a menina, seu olhar endureceu ainda mais. Ele franziu a testa, como se sua simples presença contaminasse o ambiente. "O que você quer aqui?" disparou, com a voz firme e carregada de desprezo. Não fez esforço algum para disfarçar a irritação. A menina o encarou tremendo levemente. Seus olhos grandes e brilhantes buscavam alguma fagulha de compaixão naquele rosto rígido. Sua voz saiu baixa, quase como um sussurro engasgado. Só queria saber se o senhor tem um pão velho. Qualquer coisa que sobrou de ontem. Eu pago um dia, prometo." Um silêncio cortante se instalou. Os sons antes tão vivos da padaria foram silenciados pelo peso da cena. Alguns clientes se afastaram, como se a presença da menina fosse contagiosa. Uma mulher, com um colar de pérolas e salto alto, revirou os olhos, bufando. Um homem de blazer soltou um TSC impaciente e voltou a olhar para o celular, fingindo não ver. O ambiente, antes tão acolhedor, agora estava encharcado de julgamento. Seu Maurício então explodiu. "Pão velho!" gritou, sua voz ecoando pelas paredes de azulejo. "Aqui não é esmola! Vai pedir na rua, moleca! Você acha que pode entrar aqui com essa carinha de miséria e atrapalhar meus clientes? Olha, só pra você! Está assustando todo mundo!" A menina encolheu-se com o grito, mas, surpreendentemente, não chorou. Seus olhos se apagaram por um instante, como se a esperança tivesse se recolhido em algum canto escondido de sua alma. Apenas abaixou a cabeça, com a dignidade de quem já viveu isso muitas vezes. Deu um passo para trás. Mais um. Então, sem dizer nada, virou-se e saiu.
Saiu como se a dor já fosse velha conhecida. Como se humilhações como aquela já tivessem deixado de ferir. Apenas caminhou para fora, com os ombros curvados, mas sem perder completamente o brilho do olhar. O que ela não sabia era que, em uma das mesas no canto, quase escondido atrás de um jornal antigo, um velho senhor a observava atentamente. Chamava-se Antônio. Era um homem simples, de roupas gastas, calça remendada e sapatos bem cuidados, embora velhos. Tinha os olhos claros, calmos e uma expressão de quem carregava mais histórias do que aparentava. Ninguém notava sua presença. Ele era o tipo de pessoa que passava despercebida. Mas ele, ao contrário, via tudo, e naquele instante, ao presenciar a menina sendo escorraçada, algo dentro dele se agitou. Um sentimento antigo, quase esquecido, que lhe apertou o peito com força. Ele largou o jornal na mesa, deixou o café pela metade e se levantou com determinação. Seus olhos ainda estavam fixos na porta que acabara de se fechar, e então, como se uma voz suave sussurrasse dentro dele, ele pensou: siga essa menina. Antônio deixou o café pela metade. A xícara ainda exalava o cheiro amargo do expresso, mas ele já não sentia mais gosto, nem sede. Levantou-se com cuidado, dobrando o jornal com as mãos trêmulas e deixando uma moeda sobre a mesa, como quem encerra algo importante. Seus passos eram lentos, discretos, quase imperceptíveis, mas carregavam uma decisão firme. Passou pela porta sem fazer barulho, como se não quisesse que o mundo percebesse que ele havia saído. Do lado de fora, o sol começava a ganhar força, aquecendo o asfalto e fazendo brilhar os vidros dos carros estacionados. Antônio estreitou os olhos e procurou com atenção. Logo viu a pequena silhueta da menina dobrando a esquina, andando depressa, com os braços colados ao corpo e os olhos fixos no chão, como quem já sabe exatamente para onde deve ir quando tudo dá errado. Ele a seguiu à distância, mantendo-se escondido entre postes, árvores e muros. A menina não olhava para trás. Não corria, mas também não hesitava. Caminhava com passos decididos de quem conhece bem o caminho da humilhação. Aquele que se percorre todos os dias, sempre na esperança de que o fim seja um pouco menos cruel que o início. As calçadas foram ficando mais irregulares. Os prédios deram lugar a muros pichados e terrenos baldios. Ao dobrar uma rua de terra batida, ela entrou em um beco estreito e úmido, onde o cheiro de mofo e lixo se misturava com o silêncio das coisas que a cidade finge não ver. Passou por uma área cheia de entulho, pulou uma tábua solta e desviou de um cachorro magro que dormia encolhido no canto. Finalmente, chegou a um barraco improvisado. Era uma estrutura frágil, feita com pedaços de madeira apodrecida, lonas remendadas com arames e telhas quebradas, sustentadas por tijolos soltos. As frestas deixavam passar vento, poeira e tudo o que deveria ficar do lado de fora. Mas ali era o lar, ou o mais próximo que conseguiam ter disso. Lá dentro, 3 crianças menores a esperavam. Os olhos arregalados e ansiosos, os cabelos desgrenhados, as roupas ainda mais rasgadas que as dela. Famintas. Não apenas de comida, mas de esperança, de algum alívio no dia. O mais novo, um garotinho de cerca de 4 anos, levantou-se assim. Que a viu. Conseguiu, Laura? Perguntou ele, esfregando a barriguinha com as mãos miúdas. A voz era doce, mas já cansada, como se o peso da fome fizesse até as palavras doerem. Laura tentou sorrir, mas seu rosto infantil não conseguiu esconder a tristeza nos olhos. Ela balançou a cabeça devagar, como quem ainda luta para manter alguma fé. Hoje não, respondeu com delicadeza, ajoelhando-se diante deles. Mas amanhã eu tento de novo, tá bom? A gente ainda tem um pouco de água. Vamos fingir que é sopa, igual a gente fez ontem. Vai ser divertido. Os irmãos assentiram, acostumados a transformar a falta em fantasia. Laura, com cuidado, abriu a sacolinha plástica, completamente vazia, e a dividiu entre eles,
entregando a cada um pedaço imaginário. Era um ritual, um pequeno teatro de sobrevivência. Olha só, disse ela animada, fingindo, servir com uma concha invisível. Hoje tem sopa de feijão com batata e até carne, hein? Eu quero repetir, disse a irmã do meio, rindo e lambendo os lábios secos, como se o gosto fosse real. Eu quero com farofa, gritou o menor, batendo palminhas, os olhos brilhando. Laura sorria, e naquele sorriso havia algo de mágico. Uma força absurda. Mesmo diante do vazio, ela escolhia brincar, acolher, transformar migalhas em sonhos. Seus gestos, embora pequenos, carregavam uma coragem que poucos adultos seriam capazes de ter. Do lado de fora, escondido entre dois muros, Antônio observava com os olhos marejados. Seu peito apertava, o coração batia mais rápido. Aquela cena, tão simples e tão profunda, perfurava sua alma como nenhuma outra imagem conseguira nos últimos anos. Era como ver a inocência lutando para sobreviver em meio aos escombros do descaso. Ele respirou fundo, engoliu a comoção e pegou seu velho celular. Suas mãos tremiam um pouco. Ligou a câmera e começou a gravar, tentando não fazer nenhum ruído. Sentia que aquilo precisava ser visto, que o mundo precisava conhecer aquela menina, aquela cena, aquele milagre de bondade em meio à miséria. A imagem tremia, mas a emoção era nítida. Um barraco, uma sacola vazia, 3 crianças famintas rindo de um faz de conta, e uma menina, pequena, esquecida pelo mundo, transformando a dor em acolhimento. Sem que ela soubesse, Laura estava prestes a se tornar conhecida no mundo inteiro. Mas mais do que isso, estava prestes a ter sua vida transformada. Porque naquele momento, Antônio decidira algo ainda maior. Ele não apenas gravaria, ele agiria. Naquela noite, o céu estava encoberto, e uma brisa fria varria as ruas silenciosas da cidade. Antônio, de volta ao seu pequeno apartamento, mal conseguia parar de pensar na cena que presenciara. Seus olhos ainda estavam vermelhos, e o peito carregava uma mistura de tristeza e esperança. Sentou-se diante do computador antigo, digitou, devagar, com o cuidado de quem escolhe as palavras como quem escolhe sementes a serem lançadas no mundo. Com um aperto no coração, nomeou o vídeo. Ela só queria um pão, mas o que ela fez com o nada vai partir seu coração. E clicou em publicar. No início, a tela ficou estática, sem nenhuma notificação. Antônio desligou a luz, deitou-se com dificuldade no velho sofá e fechou os olhos, tentando não se apegar a expectativas. Mas algo lá dentro já lhe dizia que aquele gesto simples, o de registrar a verdade sem filtros, podia acender alguma chama no mundo. Na manhã seguinte, ainda antes do sol nascer, seu celular começou a vibrar. Uma vez, depois outra, e mais uma. Em minutos virou uma sequência ininterrupta de notificações. Espantado, ele se sentou e ligou o computador novamente. O vídeo tinha explodido. Em menos de 24 horas, já somava mais de 1 milhão de visualizações. A caixa de comentários transbordava de emoções. Estou chorando. Que menina forte. Como podemos ajudar? Quem é ela? Isso partiu meu coração. Onde ela mora? Alguém conhece essa criança? Precisamos encontrá-la. Influenciadores famosos começaram a repostar o vídeo. Páginas de notícias criaram manchetes, como "A menina da sopa imaginária comove o país" e "O vídeo mais emocionante do ano vem de um barraco esquecido". Programas de TV matinais começaram a disputar a história. Gente de todos os cantos escrevia mensagens oferecendo doações, abrigo, alimentos, escolas, brinquedos. Era como se um sentimento coletivo de empatia tivesse despertado de um longo sono. O rosto de Laura, sujo e cansado, mas cheio de ternura, tocara em algo que palavras sozinhas não conseguiam. Aquela encenação de uma sopa invisível havia revelado o que o mundo inteiro tentava esconder. Que mesmo no meio da escassez, ainda existia amor.
Enquanto isso, no barraco frágil, envolto em lonas e silêncio, Laura e seus irmãos dormiam, encolhidos, agarrados uns aos outros como se fossem cobertores humanos. O vento entrava pelas frestas, mas eles já estavam acostumados. Havia paz naquela noite, apesar do estômago vazio. Nenhum deles fazia ideia do que acontecia lá fora. Não sabiam que milhares de pessoas, em centenas de cidades, falavam o nome de uma menina que ainda não sabiam qual era. Eles apenas dormiam, sonhando talvez com a sopa imaginária, com um pão de verdade, com um dia em que não precisariam fingir. Tanto. Mal sabiam que aquele dia estava cada vez mais perto e que, quando acordassem, o mundo já não seria o mesmo. No dia seguinte, logo pela manhã, a tranquilidade do barraco foi quebrada pelo som de uma batida na porta. Laura, com o olhar desconfiado e o coração acelerado, correu até a entrada, espiando, pela fresta. Do outro lado, um homem com uma câmera nas mãos, acompanhado por mais 2 repórteres e um assistente, aguardava com uma expressão curiosa, mas respeitosa. "Está tudo bem?" perguntou a repórter, sorrindo sem saber que aquelas palavras eram a última coisa que Laura poderia responder com facilidade. Ela deu um passo atrás, nervosa, e quase fechou a porta com força. Mas antes que pudesse, uma voz familiar ecoou, da rua. "Espera, Laura." Antônio apareceu na esquina, caminhando com passos firmes, a expressão resoluta. Ele tinha os olhos brilhando com uma mistura de emoção e uma sensação de dever cumprido. Quando chegou perto, olhou para ela e, sem hesitar, disse aos repórteres: "Fui eu quem gravou o vídeo." Laura ficou em silêncio, o olhar confuso. Antônio percebeu a tensão da menina e se aproximou dela, com uma gentileza no tom. "Eu só queria mostrar a força dessa menina. Ela me ensinou mais sobre dignidade do que qualquer doutor que já conheci." Ele disse, com a voz embargada pela emoção. Os repórteres ficaram silenciosos por um momento. O impacto das palavras de Antônio foi imediato. O homem que filmara, aquele senhor simples de alma grandiosa, havia tocado algo profundo. Um deles limpou os olhos discretamente antes de pegar a câmera. Mas não houve mais espaço para questionamentos. O mundo já sabia que algo muito mais forte estava em jogo do que a história de uma criança. O momento se espalhou rapidamente. Durante a entrevista, as crianças tímidas no começo começaram a sorrir. O sorriso de Laura foi o mais bonito, mesmo com os olhos ainda marejados pela confusão e pelo peso da vida que carregava. Ela se viu diante das câmeras pela primeira vez, seu rosto exposto não mais como a menina suja da rua, mas como alguém que estava ali, existindo com toda a sua força, com todo o seu brilho. No jornal local, uma matéria especial foi preparada, mas o momento mais forte foi quando, à noite, no horário nobre, o país inteiro assistiu. A apresentadora, com a voz trêmula, começou a narrar a história de Laura para milhões de lares. "Ela não implora, não rouba, não desiste", disse ela, com as lágrimas escorrendo por seu rosto. "Ela sonha em ser professora, ela cuida dos irmãos como uma mãe, e nunca pediu piedade. Só um pedaço de pão." As palavras reverberaram, e uma onda de comoção tomou conta do país. Aquela menina, com seu sorriso tímido e força silenciosa, transformou-se em um símbolo de coragem e resiliência. O Brasil inteiro sentiu a necessidade de agir, de fazer algo por ela. Campanhas começaram a surgir. Em poucos dias, uma grande ação foi organizada. As redes sociais se encheram de postagens com a hashtag #ChiadeForçaLaura. Doações começaram a chegar de todos os cantos. Dinheiro, roupas, brinquedos, livros. Famosos se uniram à causa, oferecendo não só ajuda financeira, mas apoio moral, oferecendo seu tempo e influências para garantir que Laura e seus irmãos tivessem um futuro melhor. Uma grande construtora, tocada pela história, doou uma casa nova para a família. Uma escola privada de renome
ofereceu uma bolsa integral para Laura, com um programa de mentoria e suporte psicológico para ajudá-la a conquistar seu sonho de ser professora. Até um supermercado local se sensibilizou, enviando uma grande remessa de mantimentos para garantir que, pelo menos, as necessidades básicas da família fossem atendidas. Em meio a tantas câmeras e pessoas ao redor, Laura estava ali com os olhos ainda cheios de inocência. Quando perguntada sobre o que ela gostaria de fazer com tudo aquilo, ela olhou para os repórteres e respondeu, com uma simplicidade que fez todos ao seu redor se calarem. Eu só queria estudar e dar sopa de verdade para os meus irmãos. As palavras de Laura, simples e verdadeiras, calaram fundo. Ela não pediu luxo, não pediu um carro ou uma mansão. Ela não queria nada além de aprender, de ter o direito de construir o seu próprio futuro e, mais do que tudo, de oferecer a seus irmãos algo que já lhe foi negado tantas vezes: dignidade. E naquele momento, o mundo não só viu uma menina, mas viu a humanidade em sua forma mais pura, mais genuína e, de alguma forma, mais esperançosa. A história de Laura, com seu coração valente, começou a inspirar todos que a ouviam. Ela havia transformado a dor e a luta em um chamado para a mudança. E o Brasil, como um só, respondeu. Dias depois, um carro preto de vidros escuros parou em frente à padaria Doce Aroma, interrompendo o movimento habitual da manhã. Laura, acompanhada de uma equipe de jornalistas e fotógrafos, saiu do veículo com uma calma impressionante, como se já estivesse acostumada a ser observada, a ser o centro das atenções. O estômago dela ainda se revirava, com a lembrança de como as coisas mudaram de uma hora para outra. Mas ela estava ali, sem medo, pronta para mostrar ao mundo o poder do perdão e da transformação. Quando entrou na padaria, a atmosfera foi imediatamente alterada. Os clientes pararam de conversar e os funcionários ficaram paralisados, como se o tempo tivesse congelado. Cada passo de Laura ecoava na pequena loja, mas ela caminhou com a mesma dignidade de sempre. Ela ainda era a mesma menina de antes, mas agora o mundo a via com outros olhos. Maurício, o dono da padaria, estava atrás do balcão, visivelmente desconfortável. Tentou sorrir, mas seu rosto estava tenso, como se o peso de suas ações estivesse sobrecarregando seus ombros. Seus olhos passaram rapidamente de Laura para os jornalistas, tentando entender o que estava acontecendo. Ele sabia que não estava ali apenas para ser filmado. Sabia que aquele momento poderia definir o resto de sua vida. Foi um mal-entendido. Ele começou, a voz falhando. Eu achei que ela ia roubar. Ele se desculpou, tentando justificar o que havia dito e feito meses atrás, quando a menina, com os olhos cheios de necessidade, havia pedido por um pão. Não quis ser rude. Não sabia. Sua voz desapareceu na incerteza. Laura o observava, com olhos calmos, sem um pingo de rancor. Não era raiva que sentia, mas algo mais profundo, mais humano. Ela já havia entendido que a dor dele não a impediria de seguir em frente. Com os passos leves, ela se aproximou do balcão. As câmeras e os olhares estavam sobre ela, mas Laura só tinha olhos para o homem à sua frente. Ela estendeu a mão, de uma forma simples, mas imensa em seu gesto. Não era uma mão cheia de exigências, não era uma mão de acusação. Era uma mão que, apesar de tudo o que havia acontecido, estava disposta a perdoar. Estava disposta a curar a ferida do passado. Eu só queria um pão, disse ela com a voz suave, mas cheia de sabedoria. Mas ganhei o mundo, e te perdoo. As palavras de Laura flutuaram no ar, como se o tempo tivesse parado ali, entre aquele perdão e a multidão em espera. A sinceridade em seu olhar tocou o coração de todos, e por um momento parecia que a padaria inteira respirava em uníssono. Ela não precisava de mais nada. O que ela tinha já era suficiente. Ela era a representação de tudo o que o mundo realmente precisava: humanidade, generosidade e perdão.
A sala, silenciosa até então, explodiu em aplausos. Os jornalistas emocionados registraram cada instante da cena. As câmeras capturaram o rosto de Maurício, que ficou paralisado por alguns segundos, sem palavras, sem saber como reagir. Ele olhou para a mão estendida de Laura, para o sorriso sincero no rosto dela, e sentiu algo dentro de si quebrar. Não era culpa. Era a compreensão de que aquele momento, aquele simples momento, tinha o poder de mudar tudo. Maurício abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O que ele poderia dizer depois de tudo o que acontecera? Como poderia se desculpar de verdade? Ele olhou para a menina que, em um gesto de bondade, havia transformado sua vida e, ao mesmo tempo, a vida de tantas outras pessoas. No fundo, ele sabia que nunca poderia pagar o suficiente por sua ignorância, mas aquele perdão era algo que ele nunca esqueceria. E, por fim, a padaria Doce Aroma, aquele pequeno pedaço de mundo, se tornou algo muito maior. Não era mais apenas um lugar onde se vendiam pães e cafés. Era um palco, onde a verdadeira riqueza da vida se revelou. A capacidade de amar, de perdoar, de seguir em frente. Laura olhou para o mundo ao seu redor e sentiu que, de algum modo, tudo agora tinha mais sentido. O mundo poderia ser cruel, mas ela, com seu coração puro e generoso, provaria a todos que o verdadeiro poder estava no que fazemos com as nossas feridas. Ela, que antes só queria um pedaço de pão, agora tinha tudo o que precisava para transformar o mundo. Após toda a comoção, depois de ter visitado a padaria e sido reconhecida pelo país inteiro, Laura não conseguia esquecer o Senhor Antônio. Ele, que havia capturado a essência da sua história, que viu nela algo além da dor e da luta, algo que merecia ser reconhecido. Ela sentia uma necessidade profunda de vê-lo novamente, de agradecer, de entender quem ele realmente era. Mais do que isso, ela queria saber o que o motivava a agir com tanta bondade e generosidade. Em uma tarde tranquila, Laura e seus irmãos chegaram até a casa simples de Antônio. O edifício era pequeno, modesto, sem ostentação, e estava cercado por uma série de plantas bem cuidadas. Quando Laura bateu à porta, sentiu uma mistura de ansiedade e curiosidade. Ela sabia que algo importante estava por trás daquela visita. Algo que mudaria tudo mais uma vez. Antônio a recebeu com um sorriso tímido, como se, em parte, já soubesse por que ela estava ali. O quarto onde ele vivia tinha o cheiro de livros, antigos, de algo profundo e aconchegante. Em cima da mesa de madeira estavam pilhas de papéis e uma xícara de chá meia vazia. Mas o que mais chamava a atenção era uma fotografia amarelada de uma mulher sorridente, com um bebê no colo, que descansava sobre a prateleira ao lado de uma Bíblia desgastada. Essa era minha filha. Antônio falou com uma melancolia, suave, os olhos fixos na foto. Ela morreu jovem. O neto. Nunca conheci. Ele pausou, como se sentisse uma dor já familiar, mas ao mesmo tempo, serena. Como se tivesse feito as pazes com a perda. Laura olhou para a fotografia, e um aperto no peito a envolveu. Ela sabia o que era perder alguém querido. Com um gesto cuidadoso, Antônio se virou e pegou uma carta do lado da cama. Ele a entregou para Laura com as mãos tremendo levemente, como se a responsabilidade do que estava prestes a acontecer fosse imensa. Eu procurei por alguém digno, ele disse, sua voz suave, mas cheia de gravidade. Alguém que me lembrasse o que é amor de verdade. E encontrei você. Laura não disse nada. Apenas olhou para ele, perplexa. Seu coração acelerou. O que ele queria dizer? Por que aquelas palavras soavam tão definitivas? Antônio fez uma pausa e olhou para fora da janela, para as árvores, balançando suavemente ao vento. Ele parecia ponderar algo muito mais profundo do que as palavras poderiam expressar. Então, com um suspiro, ele continuou. Essa carta, Laura. Ele indicou com um movimento fraco
A carta que ela ainda segurava. Ela não é só uma carta. É o meu testamento. Ele a olhou nos olhos, e pela primeira vez, Laura percebeu que aquele velho homem sabia mais sobre o significado da vida do que qualquer um que ela já conhecera. Eu sou milionário. Tenho terras, casas, ações. Mas antes de tudo isso, o que mais me importa agora é o que você vai fazer com isso. Laura engoliu em seco, o choque tomando conta dela. Milionário? Como poderia isso ser possível? Como alguém tão simples, tão generoso, poderia ter tanta riqueza? Mas ela não estava ali por isso. Estava ali para entender, para aprender. Ele sorriu levemente, como se já soubesse o impacto que suas palavras causariam, mas parecia em paz. Eu quero que você e seus irmãos cresçam com amor, claro, mas também com propósito. Ele fez uma pausa, e o brilho de seus olhos se intensificou. Eu quero que vocês ajudem outros como vocês, que nunca se esqueçam do sabor de um pão dividido em 4 partes. Porque isso é o que faz a vida ter sentido. Laura sentiu uma onda de emoções a invadir. Aquelas palavras, tão simples e profundas, tocaram algo lá no fundo, algo que ela não sabia que ainda estava ali, guardado. Ela podia sentir o amor e a confiança que ele depositava nela e em seus irmãos. Ele estava lhes entregando não apenas uma fortuna material, mas uma missão, um legado. As lágrimas começaram a cair de seus olhos, silenciosas, mas pesadas. Não eram apenas lágrimas de gratidão, mas também de compreensão. Ela sabia que o que ele estava fazendo era muito mais do que doar algo. Ele estava compartilhando, com ela e com sua família, a oportunidade de transformar a vida de outros, de dar a quem não tinha nada aquilo que, às vezes, era mais importante do que qualquer riqueza: esperança. Antônio se levantou lentamente e a puxou para um abraço. Era um abraço simples, mas poderoso, como se ele estivesse compartilhando consigo não só sua riqueza, mas também todo o amor que ele sentia em seu coração, por tanto tempo guardado. Eu não sei o que o futuro me reserva. Laura, ele disse com a voz suave, quase como um sussurro. Mas sei que você vai fazer algo grandioso. Você e seus irmãos. Eu acredito em vocês. Laura, apertando-o com força, sentiu que aquele abraço era o maior presente de todos. Não era só um abraço de um homem que tinha algo a oferecer. Era o abraço de alguém que havia encontrado, finalmente, algo digno de ser deixado para trás. Um legado de amor, de dignidade e de solidariedade. Anos depois, Laura senta-se diante das câmeras para uma entrevista especial. O estúdio está iluminado, mas a luz que brilha sobre ela é suave, quase como uma luz que reflete a paz conquistada, ao longo dos anos. Ela não é mais a menina frágil que entrou na padaria em busca de um pedaço de pão, mas uma mulher forte, serena e com um propósito maior que qualquer coisa que imaginara. O apresentador a observa com um sorriso gentil. Ele a conhece bem. Ela já passou a ser uma referência para muitas pessoas ao redor do mundo. E, mais importante ainda, uma referência de amor e perseverança. Sua história tocou os corações de milhares, inspirou pessoas a repensarem suas próprias vidas, suas próprias prioridades. O que mudou na sua vida? Pergunta o apresentador com a voz suave, mas carregada de curiosidade. Laura respira fundo, seu olhar distante por um momento, como se voltasse no tempo e visse novamente a menina com os pés descalços e a sacolinha vazia. Ela passa os dedos pelo cabelo, que agora está bem cuidado e preso em um coque simples, mas elegante. Seus olhos, cheios de experiência, encontram os do apresentador, e uma leveza invadiu seu coração. Tudo! Ela começa, a voz firme, mas cheia de emoção. Tudo mudou, mas o mais importante foi descobrir que o amor pode nascer do nada. Ela pausa, absorvendo a profundidade de suas próprias palavras. Que a fome pode ensinar mais do que livros. Ela se permite sorrir levemente, lembrando dos dias difíceis,
mas também dos dias de luta e aprendizado. O caminho que percorreu não foi fácil, mas foi através da dor que ela descobriu sua força interior, o poder do perdão e o verdadeiro significado da solidariedade. E que, às vezes, um pão recusado pode abrir portas que nem o céu imaginava. As palavras ecoam no estúdio, profundas e poderosas, e o silêncio toma conta do ambiente por um instante. O apresentador observa, admirado pela sabedoria e pela força que emana de Laura. Ele sabe que ela não está apenas falando de uma história pessoal, mas de um movimento que ela mesma ajudou a criar, algo que vai muito além de sua própria trajetória. O vídeo, então, transita para imagens de Laura em ação, vivendo sua missão com um amor imenso e inabalável. Ela aparece em uma rua, sorrindo, enquanto entrega cestas básicas para famílias necessitadas. As cenas se alternam, mostrando-a abraçando crianças em situações vulneráveis, oferecendo conforto, atenção e carinho. A câmera a segue enquanto ela visita várias comunidades, levando não só alimentos, mas também esperança. A sequência culmina em imagens dela em uma inauguração especial. Um novo prédio surge diante das câmeras, com uma placa na entrada. Sopa do Amor. Uma ONG que nasceu da sua própria experiência, do seu próprio desejo de transformar a dor em algo positivo. Ela corta a fita simbólica com as mãos firmes e cheias de propósito, e ao fundo, uma multidão aplaude, emocionada. A câmera foca em seus olhos brilhando e em seu sorriso genuíno, cheio de gratidão. A cada abraço que ela dá, a cada palavra de conforto, ela sabe que está cumprindo a missão que encontrou naquele pedaço de pão. Ela olhou para as necessidades do mundo e decidiu agir. Agora, a sopa do amor alimenta milhares de pessoas, por todo o país, dando-lhes não apenas comida, mas também dignidade, respeito e uma nova chance. O vídeo termina com a imagem de Laura sentada, olhando para o horizonte, com a sensação de que sua missão está apenas começando. Ela não é mais a menina que pedia por um pedaço de pão. Agora, ela é uma mulher, que dá ao mundo o que ele mais precisa: amor. Laura não virou só uma história emocionante. Virou símbolo, voz, esperança. Tudo porque um dia ela apenas pediu um pedaço de pão.